Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Parlamento, Sr. Primeiro-Ministro, ilustres deputadas e deputados, senhores membros do Governo, Excelências, senhoras e senhores. Augusto desculpa para o povo toma, vamos escolher em português. Tamba, Primeiro-Ministro escolheu em português, lá na rua compada para escolher ali ainda. Cabe-me a subida honra de fazer, em nome da Fretilin, um balanço mais aprofundado sobre o Estado da Nação nesta magna Assembleia de Representantes do Povo. Na verdade, são duas coisas desenvolvidas em simultâneo, a saber, a nação a ser consolidada e o Estado a ser institucionalizado. Seria, pois, em boa verdade, uma reflexão sobre o Estado da nação e o Estado do Estado. Faço hoje, no momento em que o mundo passa por uma fase extremamente crítica de afirmação de valores, de choques de culturas e de incultura. Talvez melhor, de alguma arrogância da incultura contra a força das culturas. Assistimos países a implodirem ou a serem destruídos em nome de pretensas democracias mais ou menos induzidas, mais ou menos desenvolvidas. Timor-Leste, país que há 500 anos foi descoberto, entre aspas, por navegadores de outros continentes, também tem vindo a descaracterizar-se. Precisa, assim, de redescobrir os caminhos das descobertas no reforço da sua identidade. Durante décadas encontramos as vias e as formas de mobilização e organização do povo em torno da causa sublime da independência. Precisamos hoje de assumirmos coletivamente novas causas para o aprofundamento coletivo do sentido de pertença. Urge sentir de novo o que significa ter uma pátria conquistada com tanto sacrifício. A via para o fazer é a da melhoria da vida de todos, na nova luta contra a pobreza como causa nacional. Tendemos a dizer que temos sido melhores que os demais povos, olhando para tudo que temos feito de positivo. Contudo, muitas vezes esquecemos-nos de tudo quanto fizemos, deixando o nosso povo cada vez com menos confiança em nós, nas políticas que desenvolvemos, no sistema que edificamos. Não esqueçamos que o povo quer a melhoria da sua qualidade de vida, acesso à melhor assistência de saúde, educação, nutrição, saneamento básico, água potável, habitação, justiça, etc., etc. Na verdade, Sr. Primeiro-Ministro, todos os dias assistimos a problemas noutros países, a conflitos que vão nascendo cada vez mais em todo o mundo. Também verificamos que quando não são as armas a destruírem vidas e bens, é a natureza que o faz. Graças ao nosso empenho na via da tolerância, por um lado, e na reafirmação da autoridade democrática do Estado, por outro, temos conseguido reduzir a tendência do uso da violência como arma de intervenção na política. Ainda este ano, quando muitos pensavam que Timor-Leste não iria poder sobreviver sem convulsões, com a retirada da presença e das forças internacionais, decidimos marcar mais uma forma nova e inovadora de fazer política. Fizemo-lo para melhor servir o nosso povo, para garantir que as instituições pudessem funcionar normalmente, assumindo os desafios do desenvolvimento como a questão central, a edificação do Estado de Direito Democrático. Aprovamos o Orçamento de Estado de 2013 por unanimidade.
colocamos na lei a cláusula inovadora de incentivos para o investimento. Fizemos-lo acreditando na capacidade do seu governo, do seu primeiro-ministro, entender a mensagem que o nosso povo quer mais e melhor de todos nós. A nova postura da Fratelli, senhor primeiro-ministro, nasceu da fé inabalável de querer melhor servir. Contudo, temos que reconhecer que o que temos visto é mais marketing político, mais estrelas de televisão, mais seminários e workshops, nacionais e internacionais, mais viagens internacionais dos políticos com delegações enormes, mais despesas sem retorno visível. Enquanto Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, se preocupava cada vez mais em multiplicar os contactos com o povo, muitos dos seus membros do governo claramente mudaram de residência, passando simplesmente a visitar de quando em vez o nosso país. Tudo isso tem criado um clima de descontentamento latente no seio do nosso povo. Tudo isso tem dado margens a muitos a questionar a validade do entendimento construído em torno da adoção por unanimidade da Lei do Orçamento de 2013. Todos sabemos das razões que empurram povos ou comunidades para a violência, para a guerra. A razão está sempre na exclusão social, económica, cultural e política. Isso é tão válido para o mundo no seu todo como para cada realidade social, cada unidade política local ou nacional. Uma governação sem resultados é um fator de desestabilização. Uma governação sem soluções para a vida do povo perde a legitimidade democrática e cria frustrações. O nosso povo assumiu o caráter prolongado da luta quando, para além da causa nobre da independência nacional, também tinha um inimigo comum contra o qual se devia unir. Tudo muda quando se fala da luta pela libertação econômica. Aqui que há resultados visíveis, palpáveis, deixando as estatísticas e olhando para a realidade do nosso dia a dia. Podemos concluir que, no geral, o poder está a distanciar-se das aspirações do povo. Penso até que muitos membros do governo começam a ser vítimas das máquinas que montaram para a sua autopromoção, da sua propaganda. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Excelência, permita-me que diga que é tempo de se fazer um balanço objetivo do Estado e da Nação. Do Estado e da Nação. Na verdade, somos diferentes. Marcamos a diferença a partir do dia em que decidimos lutar pela nossa independência. Por isso, durante 24 anos, sendo um povo reduzido em número, um país estreito no tamanho, nunca vacilamos. Sabíamos, como dizia o saudoso presidente Nicolau Lobato, os nossos inimigos são muitos e muito poderosos. Nós somos um povo pequeno e fraco, mas sabemos, e podemos, e devemos vencer. E vencemos. Era esta a determinação assumida por todos que nos garantiu a vitória. E todos os sacrifícios foram consentidos. Hoje, somos um país que procura construir pontes de amizade, reforçar relações de solidariedade. Continuamos determinados a sermos nós próprios, a combater a todo momento contra a injustiça social, a injustiça econômica, política. O combate à pobreza é a nossa nova causa, como Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, utilizou de uma forma clara na sua intervenção. Mas que lições teremos retirado nestes 10, 11 anos após a restauração da independência? Nenhuma crise nas proporções da crise de 2006, 2007 e 2008 teria surgido por simples indução de valores estranhos. As crises por que passamos foram fundamentalmente fruto das nossas próprias impreparações, das nossas próprias concessões da vida institucional do Estado, do nosso fraco sentido de Estado, da nossa forma de conceber o poder. O que foi induzido foi simplesmente o catalisador para acelerar o processo de fermentação laboratorial e potenciar os reagentes de modo a criar tempestades de destruição e de divisão. Felizmente, com o nosso sentido de pátria, a dignidade de sermos os libertadores da mesma se sobrepuseram a todas as tentativas de matar o espírito da luta e nos deu
forças para superar as nossas fraquezas e encher-nos de coragem para resistirmos às tentativas de reduzir o país a um simples protetorado internacional. O sentido de Estado de alguns de nós levou a que se colocasse o interesse nacional acima dos interesses mesquinhos do assalto ou manutenção do poder. A partir dali sentimos a necessidade de refletirmos sobre nós próprios, sobre a nossa situação do pós-conflito, como Vossa Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, também corretamente disse. Senhor Primeiro-Ministro, deve estar recordado daquilo que eu disse a 31 de dezembro de 2009, quando do lançamento de flores em homenagem ao saudoso Nicolau Lobato. Lancei então um repto e disse que era nossa responsabilidade fazer da década seguinte a década de paz, estabilidade rumo ao desenvolvimento. Disse-o consciente da necessidade de se imprimir uma nova dinâmica em todo o processo de consolidação da nação e da construção do Estado. Ainda me lembro da sua proposta, da sua resposta, dada naquele momento, pois Vossa Excelência disse, e cito, a Igota, acrescentou mais algumas confidências que entendi como desabafo, por isso não revelarei nunca o seu conteúdo. Senhor Primeiro-Ministro, sinto-me extremamente realizado quando ouço afirmar que, cito, foi importante para nós mesmos, os timorenses, compreendermos que o processo de construção do Estado não é uma tarefa fácil. Fim da citação. Tecnologia. Tecnologia vai ter aí. Desculpa, só para... Sinto-me extremamente realizado quando ouço afirmar que, cito, foi importante para nós mesmos, os timorenses, compreendermos que o processo de construção do Estado não é uma tarefa fácil. Faltou-nos a nós essa visão no período de 2002-2007. Alguns de nós pensavam, na altura, que ter uma Constituição adotada, um Parlamento eleito, um Presidente eleito, um governo empossado e uns tribunais embrionários constituídos, já tínhamos o Estado edificado. A viabilidade deste projeto não se limitava a isso. Pensávamos também que combater a pobreza era algo que só dependia das nossas vontades. Ignorávamos que era um processo global e integrado, um processo longo e sinuoso. Assim, muitos de nós pensávamos que tínhamos cumprido todas as nossas obrigações. Deixámos de ter o sentido do dever para passarmos a assumir só o dos direitos. Podemos dizer que, de uma forma ou de outra, todos temos vindo a aprender dos nossos erros e todos sabemos da necessidade de se afirmar o Estado como a maioria das instituições com vida, como a maior das instituições com vida e cultura institucionais próprias. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, há a tendência de se pensar que com a proliferação da criação de instituições significa que a proliferação da constituição de instituições já significa por si estarmos no caminho certo para a afirmação da dinâmica institucional e da boa governação. A comunidade internacional saúda-nos mais quando criamos instituições que vão de encontro aos seus projetos do que os resultados factuais por nós conseguimos. Na onda de criação de instituições, muitas vezes abrimos caminho para conflitos de competência. O facto de existirem sobreposições de competências e funções cria inércia, aumentam a irresponsabilização, atrasam a execução das políticas, abrem portas para conflitos institucionais. Por exemplo, fala-se na melhoria da gestão das finanças públicas, em termos de políticas, de mecanismos, em termos de vontade e de objetivos definidos, até posso aceitar que sim. Não duvido da vontade e das intenções, mas na verdade assistimos a problemas concretos que não ajudam a compreender que houve melhoria. Vemos diariamente a disfuncionalidade, o atraso em todos os processos, a incapacidade generalizada de responder às solicitações do público consumidor.
de prestar serviços com qualidade e prontidão. Todos nós tendemos a dizer que devemos encontrar soluções criativas, inovadoras, tendo como base as nossas próprias realidades. Estamos todos de acordo com isso. Mas o que não podemos é constantemente assumir e apresentar como certos indicadores econômicos quando coincide com o nosso sucesso, e rejeitar outros que não nos agradam como interferência negativa, simplesmente porque os considerarmos desadequados à nossa realidade econômica e sociocultural. Não me parece sério se continuarmos a equacionar desta forma os nossos problemas. Menos sério ainda quando, na ausência de outros argumentos, continuamos a escudar-nos na necessidade de dar tempo para mais aprendizagem. Falamos de crises noutros países que acompanhamos à distância, mas com muitas preocupações. Não queremos que o nosso venha algum dia a mergulhar na mesma situação. Na verdade, a crise por que passam países de diferentes continentes tem geralmente origem na exclusão social e económica, na má governação. Aqui está a questão, e precisamos de prevenir-nos contra isso, contra tudo isso. Contudo, o nosso país vive atualmente uma situação complexa de disfuncionalidade das instituições do Estado. Por mais avesso que somos em relação aos índices macroeconômicos, não podemos trabalhar ignorando-os, sob pena de estarmos a provocar mais distorções na nossa economia, com intervenções pontuais e desadequadas, que se vai tornando permanentemente de emergência. Qualquer analgésico só serve e pode aliviar temporariamente a dor, mas sem atacarmos a causa da doença, chegará o dia que precisaremos de analgésicos cada vez mais fortes. Mesmo assim, só continuamos a aliviar a dor, enquanto deixamos que a ferida gangrene. Falamos do crescimento econômico de 2 dígitos e prometemos criar emprego e controlar a inflação. Na verdade, nenhuma nem outra conseguimos fazer. O índice de desemprego aumenta, como também aumentou a taxa de inflação. Quando poderemos nós garantir um crescimento econômico com qualidade? Quando poderemos criar condições para atrair investidores? O que mais devemos fazer para combater a inflação? Na legislatura anterior, o governo de Vossa Excelência fez uma revisão profunda à lei tributária, convertendo o nosso país em quase paraíso fiscal. Justificaram essas medidas a necessidade de redução do custo geral da vida e da atração de investimento. Na realidade, isto não se verificou. Tornou, isto sim, a nossa economia cada vez menos competitiva, inflacionada e entregue às mãos de uma minoria, de uma classe média de compradores e vendedores, de uma classe de intermediários que especulam sobre os preços. O investimento direto, estrangeiro ou nacional, só acontece quando existe clara mensagem de estabilidade. Não me refiro só à estabilidade política. É necessário que também se consiga demonstrar capacidade governativa. Não pode todo um governo se acomodar à sombra de uma estabilidade política garantida pela liderança nacional, com Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, a desempenhar o papel de destaque. É preciso que o governo, como uma máquina executiva, saiba prestar serviços e funcione em toda a sua dimensão. Sr. Primeiro-Ministro, com todo o devido respeito por si, pelos seus esforços, pela sua vontade férrea de melhorar e servir o nosso povo, tenho a afirmar pública e solenemente que o seu governo não tem sabido acompanhar e corresponder aos seus esforços e tem falhado redondamente nos planos, nos programas e distorce tudo nos projetos. Projetos sem qualidade, transações sobrefaturadas, despesas supérfluas e sem qualquer racionalidade. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, assistimos a uma paralisia funcional de alguns ministérios. Os titulares de algumas pastas passam mais tempo a viajar pelo mundo fora do que a trabalhar no país, a executar ou fazer executar o seu plano anual de ação. Por outro lado, assistimos à concorrência no exercício das mesmas funções por diferentes membros do governo. Na verdade, áreas tão importantes como a educação, a saúde, as infraestruturas, a agricultura, os negócios estrangeiros indiciam fraco desempenho durante o primeiro ano desta nova legislatura. O próprio Ministério das Finanças, que é tido pelos outros como o mal de todos os males, parece não conseguir encontrar soluções para os problemas de pagamento e falta que se avolumam.
Todos se queixam de atraso de pagamento e financiamento dos projetos. Os ministérios diretamente envolvidos passam todas as culpas para o Ministério das Finanças. Esta explica-se com a introdução de um novo sistema. Afinal, esta é a reforma, perguntam alguns. Na realidade, pelo nível de execução orçamental se pode facilmente concluir que existe realmente uma inércia, no mínimo, uma inércia governativa. Senhor Primeiro-Ministro, senhores Vice-Presidentes e membros da mesa, ilustres deputados e deputadas, senhores membros do Governo, Excelências, senhoras e senhores. A reflexão que acabei de fazer tem o objetivo de refletir o que se vê e o que se ouve nas ruas, nas escolas, nos hospitais, nos serviços públicos, nas estradas, cada vez menos estradas, nas várzeas e hortas, cada vez menos produtivas, no drama das populações caminhando quilómetros à procura da água, nos mercados com preços cada vez mais especulativos, nos supermercados com cada vez menos oferta e com oferta de menor qualidade, nas casas inundadas por dentro e por fora em tempo de chuva, nas empresas, nos quiosques a inundarem a cidade, nas crianças em busca de restos de comida nas lixeiras. Em suma, pretendo interpretar a realidade do país real, do Timor-Leste, onde a vida da maioria do nosso povo é cada vez mais difícil. Sei que o Sr. Primeiro-Ministro sente tudo isso com a mesma intensidade, ou mais ainda do que eu. Mas é minha obrigação aproveitar este dia de reflexão para dizer que constitui sempre o nosso dever corrigir o que está errado, mas devemos fazê-lo sempre no sentido de tornar as instituições do Estado cada vez mais eficientes e eficazes. Devemos saber adequar o sistema às nossas capacidades de o fazer funcionar. Devemos sempre saber adequar o nosso estilo de trabalho à necessidade de definir as competências de cada estrutura do Estado, colocando a pessoa certa no lugar certo. Senhor Primeiro-Ministro, Vossa Excelência tentou a muito Quitabel, Fiera Lao Baoi, a Rua Desenvolvimento do Cibase, tal fila mudança e careta larga. Muito obrigado, Sr. Deputado.